contra a mulher atinge de séculos atrás, independente de raça, etnia ou religião e de classe social, as mulheres são vítimas da violência doméstica familiar, porque vem de uma, como posso dizer assim, de uma cultura de machismo, que o homem é o patriarca da família e que ele é o chefe e que as mulheres são submetidas a ele como um objeto e que elas têm que apanhar e ficar quietas, apesar de que hoje não é exclusividade só da mulher apanhar, o homem também está apanhando. Essa lei veio em virtude da história de violência da Maria Lúcia Fernandes, da Penha Fernandes, que ela sofreu 2 tentativas de homicídio pelo seu então companheiro e ficou 15 anos rodando na justiça e não tinha nenhuma punição, até que ela escreveu um livro. Esse livro foi parar na mão de ativistas, de feministas, que levaram o problema dela para âmbito internacional. E a Organização dos Estados Americanos condenou o Brasil a fazer uma lei que proibisse a violência doméstica, tendo em vista que o Brasil é um país que tem muita violência doméstica, que as mulheres sofrem muito dentro de casa, entendeu? E é uma coisa assim que às vezes a sociedade não vê, porque a sociedade só se choca com o que é visto. Só que dentro de casa, as mulheres não vão sair para a rua dizendo que estão apoiando os seus maridos. Era uma coisa meio isolada. E isso foi estudado, foi visto que as mulheres eram uma minoria que sofria. Porque 50% das mulheres assassinadas eram assassinadas por seus maridos. E aí, a metodologia de pesquisa que eu usei foram os doutrinadores, já conhecidos, a delegacia, onde eu trabalho, todos os dias a gente trabalha com isso, a delegacia aqui da mulher, e sempre eu estou acompanhando notícias e alguma coisa assim. Os doutrinadores divergem sobre o assunto porque eles não consideram que a mulher seja desigual. Eles acham que, partindo do artigo 5º da Constituição Federal, a mulher, todos são iguais perante a lei. Bom, aí a Maria Berenice Dias acha que não, porque se for assim também, então o Estatuto do Idoso, o direito do consumidor da criança e adolescente também é inconstitucional, não são desiguais, são iguais. Os tipos de violência sofridas estão no artigo 7º da lei, é a violência física, psicológica, sexual, patrimonial e moral. A física vem de agressões, com lesões, a psicológica é aquela chantagem emocional que a pessoa faz, a sexual muitas vezes ter um ato sexual com o seu companheiro e ele achar que por você ser companheira dele, você se obriga a manter um ato sexual com ele. O patrimônio é às vezes vender as coisas da vítima, destruir, e a moral é aquela que ele xinga a mulher, fala que ela é prostituta, descarta, coisa assim. Agora eu vou entrar no tema que é as medidas protetivas da urgência, que está no artigo 18 e 19. Bom, o que consiste as medidas protetivas da lei? Quando a mulher vai na delegacia, ela faz o boletim de ocorrência, na hora, nós perguntamos para ela se ela deseja representar ou não criminalmente contra o agressor. Tá? Isso não implica em pedir ou não pedir as medidas, porque a mulher pode pedir as medidas protetivas e não representar. Querer somente as medidas protetivas e afastar o agressor da residência. Ela não precisa necessariamente representar contra o agressor. Na maioria das vezes elas vão e dizem, não, eu só quero as medidas protetivas, não quero representar, eu quero que ele saiba porque eu não quero ter mais nenhum contato com ele. E aí é usada aquela inaudita terapia, porque na verdade o agressor nem é ouvido. Imediatamente é feito o boletim de ocorrência, a declaração da vítima, pedindo o afastamento do agressor, ela pede o afastamento do agressor, deixa todos os bens na residência, que ele não entre em contato com a vítima, nem com os filhos. Se ele tiver arma, ele tem que haver
de armas que ele não pode ter. Se for o caso, pede alimentos provisórios dentro da medida proibitiva de urgência. Só que daí já é uma coisa que vai ter que embasar com documentação e tal, para ver quanto que o sujeito ganha e tal. Daí já é uma coisa um pouco mais demorada. Mas sendo assim, se a mulher tem só as medidas protetivas de urgência, que é o afastamento do agressor, afastamento do agressor da família, da testemunha, que ele sai da vida da vítima. Então, imediatamente a gente faz com a declaração do boletim, a declaração, se ela tiver alguma lesão, é mandada para o IML. E em 48 horas, nós temos que mandar para o juiz. Vai direto para o juiz, ele defere ou não, passa nem pelo Ministério Público. Ele nem é ouvido, na verdade, o agressor. E aí o juiz vai deferir ou interferir as medidas. Para se ele deferir as medidas, o agressor é imediatamente comunicado do limite que ele tem que ficar afastado da vítima, que a lei não determinou. Na verdade, a lei não determina o limite. A lei é o juiz quem determina 100 metros, 200 metros, 300 metros. Isso aí vai do entendimento do juiz. A partir do momento que sai o deferimento com essas medidas, o agressor em 48 horas é comunicado que ele tem que sair da residência, porque na verdade é uma medida cautelar, é como se fosse uma separação de corpos, né? Depois aí eles vão entrar em separação ou qualquer coisa. Nem todo mundo que pede a medida protetiva quer separação. Muitas vezes eles querem dar um tempo e aí a pessoa repensar que não é daquela forma e voltam a se falar. E se o agressor descumprir alguma dessas medidas, por exemplo, se ele for encontrado na frente da casa da vítima e a polícia militar pegar ele, vai preso. Se ele ameaçar, e se essa ameaça, de repente, o juiz entender, ou a autoridade policial entender que pode ser concreta, pode sair, a autoridade policial pode pedir pela prisão preventiva dele, ou o próprio juiz pode decretar a prisão preventiva dele pelo artigo 330 do Código Penal. Com relação também ao patrimonial, se ele, de repente, destruiu alguma coisa da vítima, né, nesse meio, porque fala, se você for na polícia, você pedir alguma coisa contra mim, eu vou te bater, eu vou destruir seu carro. Ele é obrigado a ressarcir, entendeu? Para a vítima não sair em prejuízo. É mais ou menos, eu acho que é isso que a gente sempre pede. O juiz tem sempre deferido lá em Paysandu, onde que eu usei esse método de pesquisa, porque eu faço bastante. 70% das mulheres não querem representar, elas só querem a medida protetiva. Elas só querem o afastamento do agressor, dos filhos, que eles não entrem em contato por telefone, e-mail, nada. Elas não querem mais ver a pessoa na frente. Até a gente sabe que depois elas voltam lá atrás, porque a medida protetiva ela só vale por 6 meses. Depois de 6 meses ela vai casa. Então, às vezes a pessoa pensa que, olha, agora eu estou com a medida protetiva de urgência e nunca mais vai se aproximar de mim. Não, não é. 6 meses ela vai acabar. Então, existe muito entendimento sobre isso, sobre essa questão de representar também, sobre essa questão de não representar, porque o STJ ultimamente teve uma decisão que diz que a partir do momento que a mulher fez boletim de ocorrência, independente dela dizer que quer representar ou não, se torna incondicional. Só que lá a gente não tem usado isso. Muitas mulheres chegam, só querem fazer o boletim, ou chegam pra gente quando você explica que vai ter uma medida. Não, eu só queria que desse um susto. Mas a polícia não é nem fotógrafa, né? Apesar de a gente não ser tão bonito. Então, as considerações, eu acho que as medidas protetivas de urgência, o que eu tinha para falar, mais ou menos, é basicamente isso. E o que eu posso falar sobre isso, as considerações finais, que eu entendi que a lei é muito benéfica, porque o nosso Código Penal, eu entendi que ele centralizou muito no réu, e muitas vezes esqueceu da vítima. E a Lei Maria da Penha, ela vem justamente para isso. Ela vem justamente para acolher a vítima num momento de difícil situação, porque antigamente eram nos juizados, né? As mulheres iam, faziam, e nos juizados especiais finais, chegavam lá, elas não tinham coragem de representar contra os seus maridos, porque sabia que chegava em casa e levava
delegacia tem que olhar com muita cautela essa lei, porque muita gente vai na delegacia não com o intuito de pedir a medida protetiva porque está sofrendo risco de vida iminente, porque está sofrendo uma ameaça. Ela quer porque, na verdade, ela está querendo usar para uma separação, para tirar o cara de casa e ficar com tudo. Então é isso que eu entendo. Bom, obrigado, Cássio, pela sua apresentação. Eu passo agora a palavra para as considerações da professora Renata. Bem, Cássio, parabéns pela sua apresentação. Eu tinha algumas indagações a serem feitas, mas tendo em vista a sua excelente apresentação, você simplesmente respondeu todas as questões que eu queria fazer acerca do tema, de modo que a sua desenvoltura, você expôs com precisão, com clareza, um domínio sobre o tema, e você, assim, quero te parabenizar novamente e dizer que você está pronto. Você pode, na vida jurídica, na carreira jurídica, você está pronta para ser aquilo que você quiser. Tá? Meus parabéns, muito sucesso para você e tudo de bom. Obrigada. Obrigado, professora. Passo a palavra para as considerações do professor Amadeu. Parabéns, Cássia. Realmente parece que o fim do trabalho foi alcançado, que é o esclarecimento do assunto do próprio pesquisador e essa transmissão que ela conseguiu nos passar com clareza. Com relação a alguns apontamentos, apenas com relação à metodologia, num trabalho exclusivamente bibliográfico, onde a pesquisa se volta à revisão da literatura, que não se faz uma pesquisa de campo, não se estuda um caso, não há a necessidade de uma sessão específica sobre os objetivos e a metodologia, como você colocou. Apenas inclua essa sessão na introdução. Tá? Tem alguma coisa que não tem nenhuma influência aí quanto ao mérito, quanto ao brilho do seu trabalho, algum espaço, algum recurso fora do lugar. Tá? É bastante interessante essa sua preocupação aí com o princípio da igualdade, né? Até com a relativização desse princípio. Eu queria saber, tem uma pergunta só. Essa lei Maria da Penha, que visa a proteção especial da mulher, ela é uma espécie de isonomia material ou formal? Professora, formal. Só isso. Obrigado, professor. Bom, Cássio, eu também quero te parabenizar pelo seu trabalho, pelo seu desempenho, não só na monografia, mas nos anos acadêmicos desse curso. É sempre de uma postura diferenciada, tá? Então, você está de parabéns, gostamos muito da sua apresentação. Eu gostaria de pedir para ti, para os demais presentes, para que aguardem um minutinho, para que deliberar sobre a sua apresentação.